Queridas amigas, companheiros, irmãos, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe em mais um momento de estudo em nossa casa. É com muita alegria que nós vamos retornar, então, aos nossos trabalhos das quintas-feiras, quando nos reunimos para estudar o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Sempre iniciamos a atividade relembrando que o Livro dos Espíritos foi publicado no dia 18 de abril de 1857 em Paris. Ele é dividido em 4 partes e nós vamos dar continuidade no estudo da segunda parte da obra. Antes de iniciar o trabalho, eu gostaria de dar boa noite também a todos os nossos amigos da rede Amigo Espírita, os nossos companheiros que nos acompanham através da transmissão pelo YouTube. Logado no Google, é possível participar no chat. E também os nossos colaboradores, irmãos da FEAC, que acompanham através do nosso site, o www.feac.org.br, bem como também os ouvintes da Rádio Brasil Espírita de Maceió. Um grande abraço para todos. Esperamos que possamos ter nessa noite um momento especial, importante para o nosso aprendizado. Bom, gente, nós vamos dar continuidade ao trabalho das 2 últimas semanas, quando iniciamos o tópico perturbação espiritual. É um tema muito importante para a gente, porque ele vai definir para nós esse final do capítulo Retorno da Vida Corporal à Vida Espiritual. Na última semana, nós trabalhamos as questões 163 e 164. Estava previsto que a gente trabalhasse também a questão 165. De alguma sorte, a gente comentou alguns aspectos. Então, hoje, eu vou iniciar direto nesta questão 165, porque ela, de alguma sorte, resume todo o estudo que a gente já vem fazendo ao longo dessas últimas semanas. Então, Kardec questiona assim aos espíritos. Vamos lá. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Qual perturbação? A perturbação que a alma vai passar por ela após a desencarnação. Estão lembrados? Então, pois bem. Então, conhecer o espiritismo, essa é a questão. Exerce algum tipo de influência nesse momento da desencarnação? Nessa duração que o espírito passa, essa duração desse estado que vai ser como uma interseção entre o sair da consciência da vida na carne para se despertar conscientemente no mundo espiritual? O que vocês acham? Será que o espiritismo pode ajudar? É o que Kardec levanta. Resposta dos espíritos superiores. Influência muito grande, visto que o espírito já compreendia de antemão a sua situação. Mas a prática do bem e a confiança pura exercem maior influência. A sua tradução está consciência? Aqui nessa tradução do Noleto, a sua é Guilherme Ribeiro? Olha para mim aí. É do Noleto também. Então, observem bem o que é
de uma edição para outra. Eu vou repetir porque tem aqui uma divergência. Influência muito grande, visto que o espírito já compreendia de antemão a sua situação. Mas a prática do bem, e na tradução dela, e a consciência pura exerce maior influência. Nessa aqui está dizendo, e a confiança pura exerce maior influência. Então não é confiança, é consciência. A sua tradução, dona Nilza, é do Salvador Gentili. Pureza da consciência. Então o que fica mais ajustado é a consciência pura. Me reportando aqui ao livro que está com a Sony. Okay? Uma palavra muda o sentido. Então, já discutimos a questão literal. Vamos voltar? Então, a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência. No momento da morte, depois eu vou voltar, tá bom? Eu vou ler todo o texto. No momento da morte, tudo, a princípio, é confuso. A alma precisa de algum tempo para se reconhecer. Acha-se como que aturdida, no estado de um homem que despertou de profundo sono e procura compreender a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida em que se apaga a influência da matéria da qual acaba de se libertar e se dissipa a espécie de nevoeiro que lhe obscurece os pensamentos. A duração da perturbação que se segue à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de vários meses, e até de muitos anos. É menos longa naqueles que, desde a vida terrena, se identificaram com o seu estado futuro, pois estes compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, de acordo com os caracteres dos indivíduos e principalmente com o gênero de morte. Nas mortes violentas por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos e etc., o espírito fica surpreendido, espantado. Não acredita que esteja morto e sustenta essa ideia com obstinação. No entanto, vê o seu corpo, sabe que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima. Fala-lhes e não entende, porque elas não o ouvem. Esta ilusão dura até o completo despreendimento do perispírito, corpo espiritual. Só então o espírito se reconhece e compreende que já não faz parte do número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido pela morte imprevista, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como pensa, vê e ouve, tem a sensação de não estar morto. O que lhe aumenta a ilusão é o fato de se ver com um corpo semelhante ao precedente. Quanto à forma, mas cuja natureza etérea,
ainda não teve tempo de estudar. Julga-o sólido e compacto como o primeiro. E quando chamam sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes, que não creem dormir. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, julgam que não dormem, ou que não estão dormindo, para ficar mais fácil. Certos espíritos apresentam essa particularidade, embora a morte não lhes tenha chegado inesperadamente. Mas é sempre mais generalizada entre os que, apesar de doentes, não pensavam em morrer. Observa-se então o singular espetáculo de um espírito assistir o seu próprio enterro, como se fora o de um estranho, e falando desse ato como de coisa que não lhe diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante àquela que acompanha um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à medida em que ele reconhece a sua nova situação. E, por fim, nos casos de morte coletiva, tem sido observado que nem todos os que perecem ao mesmo tempo tornam a ver-se imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou só se preocupa com os que lhe interessam. Ufa, leitura extensa. Mas eu lembro que o nosso estudo é um estudo do Livro dos Espíritos. Então, antes de eu tecer comentários, a minha obrigação é de apresentar a obra. Ficou claro? Para que tudo que eu falar aqui tenha que ter a chancela do que está escrito aqui. O estudo doutrinário, precisamos de ter este cuidado. Certo? Se eu faço uma referência, se eu estou trazendo um autor, eu tenho que dizer para que a fonte, para que vocês, para que aqueles que estão interessados possam constatar. Porque o expositor é nada mais, nada menos do que um mero intérprete. Ele pode ter um estilo ou uma habilidade nas suas colocações. Mas o expositor que tem um compromisso com a doutrina, ele não coloca ideias pessoais em desacordo com o que a doutrina apresenta. Fiz-me claro? Isso é importantíssimo, para que a gente não viaje demais na maionese. E muitas vezes as pessoas que não estão estudando ficam satisfeitas apenas com o que está chegando pela verbalização. Certinho? E aí a gente pode estar deturpando o que é puro na sua base, que é a codificação da doutrina espírita. Desculpem, mas eu tenho que, de vez em quando, fazer essas colocações. Vamos ao que nos importa agora. Perceberam, quem está vindo aqui há mais tempo, que aqui esta resposta sintetiza uma série de colocações que nós fizemos nas últimas semanas. Então, eu gostaria de, como nós vamos desencarnar esse assunto por enquanto, hoje é o último dia de falar da desencarnação, que a gente pudesse voltar no texto, mas agora eu não vou fazer a leitura de todo o texto, como eu fiz. Mas vamos fazer alguns apanhados.
Por exemplo, no primeiro parágrafo, os espíritos definem para nós que o conhecimento do espiritismo oferece ou proporciona uma grande influência no processo da desencarnação. No instante em que o espírito vai viver a perturbação. E o texto, ele é bem direto, é bem claro e bem didático, porque define para nós o seguinte: porque quando o indivíduo vai viver a experiência, que é uma experiência desafiadora, se ele tem o conhecimento do espiritismo, esse conhecimento vai auxiliá-lo no entendimento na hora em que ele for passar pelo processo. Tudo para ele vai ser muito mais límpido. Ele vai detectar que está passando por aquela situação. Vocês se recordam que há 1 mês ou 2 meses atrás, nós trouxemos aqui um exemplo de desencarnação, que foi a da irmã do Chico Xavier, Luísa Xavier. Vocês estavam aqui presentes? Quem não estava, o relato é muito detalhado e muito rico. Porque a Luísa Xavier, ela não era espírita. Ela era uma das irmãs mais velhas do Chico. Ela não era espírita. Mas ela conviveu com o espiritismo, por conta dos seus irmãos, a vida toda. E ela era católica, fervorosa. E até redundante falar isso, né, para aquele pessoal que vivia no início do século XIX, ou melhor, do século XX. As pessoas levavam a sério as religiões, né? A grande maioria. Inclusive, é um dos problemas que a gente vive na atualidade, é porque as religiões elas estão ficando de lado para um número considerável de pessoas. O que, inclusive, nos explica o porquê de tantas loucuras que a gente vê na sociedade, como afirmam os próprios religiosos, em todos os segmentos. A palavra é unânime. Falta Deus na vida das pessoas. E por isso é que se comete suicídio, por isso é que se comete assassinos e etc. Por isso é que nós vamos encontrar o homem prejudicando a si mesmo e aos outros. Porque quando temos Deus no coração, a gente vai tentar trabalhar de sorte que nós vamos fazer para o outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Fiz-me claro? Sem Deus a vida não tem sentido. Voltando. Então, a Luísa, ela era católica. E ela, na sua fé católica, ela não acreditava na reencarnação. Ela não acreditava na mediunidade. Embora do lado de vários médiuns, dentre eles, Francisco Cândido Xavier. Ela respeitava a crença, respeitava a religião, respeitava os seus irmãos, mas, por uma opção pessoal, ela não acreditava. Um direito de cada um, não é verdade? Porque você é de uma família espírita, não necessariamente que você vai professar o espiritismo. Certinho? Então, isso para nós é até uma conversa muito tranquila, porque muitos de nós pais que fomos talvez passando boa parte da nossa vida dentro do espiritismo, os nossos filhos possam não ser espíritas. E para alguns pais espíritas isso é um drama. Discutir esse assunto, porque o menino foi criado na evangelização, o jovem participou da mocidade, mas chegou na idade adulta, fez uma outra opção religiosa. Não é? Então isso é extremamente natural, porque você não é obrigado no processo evolutivo, todas as obrigações elas precisam de ser analisadas. Qual é a importância dessas obrigações? Por exemplo, as obrigações das disciplinas, do estudo, do trabalho, da rotina, elas são fundamentais. Agora, ninguém é obrigado a torcer para um time, ou professar esta ou aquela religião, gostar desta cor ou da outra cor. Não existe isso no mecanismo evolutivo. Certinho?
Isso é de mundo primitivo. Então nós temos o livre-arbítrio, que é um dom extraordinário, não é? Que Deus nos concedeu para que a gente possa, aprendendo a escolher, nós vamos qualificando a nossa vida. Ponto. Luísa era católica. E quando ela foi passar pelo processo da desencarnação, ela ficou doente muito tempo, e no processo da doença, os laços foram diluindo, se afrouxando, até que ela desencarnou de uma forma, vamos dizer assim, muito sutil. E a doença, né, que levou ela até o fim, quando ela estava nos últimos instantes, ela começou, a percepção espiritual dela abriu, e ela começou a identificar a presença dos espíritos, que é um fenômeno muito comum nesse tipo de desencarnação. Porque o espírito, ou a pessoa desencarnante, ela vai começar a viver exatamente essa perturbação. Essa perturbação na qual estamos nos referindo aqui, ela não começa exatamente na hora que o indivíduo morre, o corpo morre, vamos dizer assim. Ela pode começar um pouco antes. Não é? É como, ou seja, há uma interseção. Ele começa a viver antes do fenômeno e continua pós o fenômeno. Então, esse período antes e depois, ele é bem linear, ele é bem ajustado para que o indivíduo possa flutuar por esse espaço e tempo, por essa situação íntima, até que a chegada do mundo espiritual se dê num processo razoável de adaptação. Fiz-me claro? Fiz-me claro? Então, só para concluir. Então, a Luísa, ela foi percebendo a mãe, Maria João de Deus, que por sinal nós contamos como é que foi o desencarne da Maria João de Deus também. Lembram? Foram 2 semanas falando da Maria João de Deus. A Luísa viu a mãe. Viu a madrasta, que o Chico não chamava de madrasta, né? Viu a segunda mãe, que foi Cidália Batista. E quando ela foi vendo a presença, principalmente das mães, ela se sensibilizou e foi algo de muito importante. Mas, ao mesmo tempo, como dizia na minha época, a ficha dela foi caindo. Ela foi percebendo por que ela estava vendo a mãe. A mãe tinha morrido. Tinha morrido quando ela era criança. E tinham passado muitas décadas, porque ela desencarnou velhinha. Então, ela teve qual a reação? Identificar que estava acontecendo algo que poderia estar caracterizando a partida dela, e ela olhou para trás, vamos dizer, na realidade, como encarnada, e ela tinha um profundo apego com a filha. Então ela estava diante da mãe que tinha desencarnado e da filha que iria ficar. Ou seja, ela ficou no meio do caminho. E qual foi a reação dela? Mãe, eu não quero morrer. Eu preciso de ficar com a minha filha. Entenderam um pouco do que a gente quer falar sobre perturbação? Cada espírito passa por esse processo de uma forma muito específica, de acordo, conforme o texto vem definindo, de acordo com o nível de apego à matéria, da ignorância com relação ao assunto, não é? O medo de morrer. O medo da morte, ele proporciona uma perturbação muito séria para alguns espíritos. Por exemplo, fundamentação religiosa. Essa perturbação fundamentalista, ela é um problema lá no mundo espiritual. O indivíduo passou a vida inteira acreditando em céu, com anjo, com arcanjo, com carruagem de fogo, com aqueles símbolos todos que a gente conhece nas próprias narrativas simbólicas das Escrituras. Né? O indivíduo leva isso no pé da letra. Você sabe como é que ele é despertado do mundo espiritual? Muitas vezes os espíritos benfeitores se apresentam com aquelas vestimentas. Vestimenta de anjo. Para vocês terem uma ideia. Plasmam até carruagem de fogo, corneta, hino, não é? Trombeta, o instrumento que o indivíduo elaborou na sua ótica religiosa, para que não haja um impacto que leve o indivíduo a uma depressão no mundo espiritual. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, assim,
é muito delicado esse processo. Então, o conhecimento do Espiritismo, no qual a espiritualidade está se referindo, pode sim nos ajudar. Pode nos ajudar muito. Porque, imaginem você, nós que somos espíritos, que lidamos com reunião mediúnica, que dialogamos com os espíritos, passamos uma grande parte da nossa vida falando de espiritismo. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui com vocês, e não tenha dúvida que vai ter uma influência, uma repercussão extraordinária no momento da minha desencarnação. Por quê? No momento de viver a experiência, os recursos que nós fomos colocando na nossa bagagem, eles vão nos elucidar e vão proporcionar um despertamento, sem sombra de dúvida, com menos dor do que as dificuldades que o indivíduo passa quando ele é materialista, quando ele vibra nas faixas do sensualismo, quando ele está a vida pautada no egoísmo, no egocentrismo. Pegaram aí? Na arrogância, na petulância, na violência, em tudo que nos aprisiona nesse mecanismo terra a terra. Obviamente que vai trazer muitas dificuldades, muito diferente daquele, por exemplo, que, como o texto vem nos explicar, que tem prerrogativas, que tem atenuantes, que tem méritos para passar por esse processo de uma forma belíssima, sem dor, sem essa perturbação que a gente está fazendo aqui, colocando como uma grande maioria das pessoas vivem. Porque o indivíduo, a vida toda, ele fez o bem. Ele não conhece o espiritismo não, tá bom? Mas ele fez o bem. Ele amou as pessoas. Ele deu a vida pelo semelhante, independente se era do mesmo time do futebol dele, né? Se era da mesma família, se era da mesma escola, se era da mesma comunidade. Ele fez o bem, sem olhar a quem. Ele estendeu a mão. Como é que vai ser a desencarnação do indivíduo desse? Com mãos estendidas. Não só porque a vida favorece em termos energéticos, vibracionais, porque nós vamos criando uma atmosfera em torno do nosso psiquismo. A atmosfera do bem, da luz, a atmosfera da treva, a atmosfera da violência, a atmosfera do negativismo. Tudo isso vai como que estabelecendo uma morada espiritual, entenderam? Então o que nós vamos encontrar lá? Não é porque tem alguém preparando uma caminha, um quartinho para a gente. Nós vamos encontrar lá o que nós fomos escolhendo, o material que nós fomos selecionando, o tipo de vida que a gente foi implementando, é aquela que nós vamos nos deparar. É como se eu estivesse pintando um quadro, vou falar para a pintora. O quadro que tu pintas, ele reflete a tua intimidade. Então, se você for observar a obra de um pintor, você vai, de uma forma ou de outra, identificar um pouco do perfil dele. Ele pode até a contragosto pintar uma tela que ele fez por uma inspiração, porque alguém pediu, mas não agrada muito ele. Isso pode acontecer, não pode? Alguém pode, na minha repartição, me mandar escrever um artigo, por exemplo. Eu trabalho no jornal. Escreve um artigo sobre crime, sobre violência. Puxa, o indivíduo está em outra faixa. Ele vai escrever aquilo, mas ele vai do jeito que o chefe pediu, ele vai ter que fazer muito esforço. Mas ele vai ter que fazer, porque ele ganha. Ali é o salário dele, não é assim? Então, quando a gente faz fluindo, nós vamos colocar exatamente a nossa realidade, que pode até ser treva. O indivíduo pode escrever uma novela. Observem aí, as novelas que passam nas nossas televisões. O conteúdo dessas histórias reflete o psiquismo do seu autor. Então você vai observar, por exemplo, que alguns autores de novela têm um estilo próprio de
de violência, de dramas assim que deprimem. Já outros, você assiste as novelas, elas encantam. Podem ser simples, não precisa nem ter muito requinte, mas joga o indivíduo para frente. Então, esta irradiação que o autor implementa, seja na tela, seja no livro, seja na peça teatral, ou seja, na forma de você atender alguém na sua repartição pública, no seu comércio, o jeito que você atende as pessoas dentro da sua casa, não é? Seja como ocupando a posição, os encargos que você tenha na vida, a maneira que tu se posicionar na vida é exatamente, ela fala do seu mundo espiritual. Do mundo espiritual que te encanta. Do mundo espiritual que você sustenta. No mundo espiritual no qual você se apoia e você co-cria. Porque você estabelece uma tela e essa tela vai continuar te impulsionando a fazer outras telas. Então imagine um indivíduo que fez o bem a vida toda. Ele vai desencarnar encontrando o jardim que ele ofereceu para os outros. Entenderam aí? Então, se ele fez o bem, é óbvio que a passagem dele para o mundo espiritual será uma passagem extremamente favorável. Uma passagem que vai o felicitar. Agora, se ele só trouxe painéis sombrios, ele vai ter que atravessar essas sombras, que foi, portanto, pintada, sustentada, co-criada por ele durante esta vida que ele está deixando. E para não apertar muito o carro, porque existem histórias que nós temos que passar pelas trevas, não só pela vida que nós implementamos aqui, mas por outras, porque é uma sequência de fenômenos, é uma sequência de fatos. E contra fatos não há argumentos. Soni está querendo trazer as participações. Vamos lá, Soni. Eu acho que vai ser mais um resumo do que você já falou. O Daniel Rosa de Assis, ele está perguntando o seguinte: se a pessoa não é espírita, não tem conhecimento da doutrina espírita, a morte após a vida após a morte, mas ela não fez nem o bem, ela não praticou nem o bem, e nem fez mal nenhum. Ela passou pela vida tranquila, viveu a vida de uma forma a não prejudicar ninguém, mas ela não tem esse conhecimento. Então, será que isso faria que ajudaria para que ela não passasse por essa perturbação, né, do pós-morte, né? Não fez nem o bem nem o mal e desconhece. Sempre viu. Tá. Então, eu acho que aí vai fazer um resumo do que você falou. Vamos para o texto? Primeiro parágrafo. A alma precisa de algum tempo para se reconhecer. Certo? A alma precisa de algum tempo para se reconhecer. Eu vou estar te respondendo. Acha-se como que aturdida no estado de um homem que despertou de um profundo sono e procura compreender a sua situação. Qual que é o tema nosso? O conhecimento do Espiritismo auxilia na desencarnação? Auxilia. Agora não temos mais conhecimento do Espiritismo, certo? Então nós vamos agora para o geral, porque aqui é muito particular, certo? Então, no geral, esse texto aqui responde a todas as arguições. Captou, Ricardo? Entenderam? Por quê? A alma vai passar por um processo de perturbação. Ela vai se sentir aturdida. Agora, esse aturdimento, essa perturbação, vai variar ao infinito. Você pode ficar perturbado por alguns milésimos de segundo. Você pode ficar atordoado por 1 minuto. Você pode ficar atordoado por horas. Você pode ficar atordoado, perturbado,
por dias, meses e anos, a perturbação vai acontecer. Entenderam? Isso te soa constrangimento? Essa afirmativa vai te trazer sofrimento? Eu estou imputando peso aqui ou alguma culpa em vocês? Não. A ideia não é essa. Se alguém está se sentindo preocupado porque eu estou afirmando que vai passar pela perturbação, eu quero dizer que não sou eu que estou afirmando. Está aqui no texto. Todos vamos passar por uma perturbação. Você já ficou perturbado? É tão simples ficar perturbado. Basta, por exemplo, você ter uma pequena ausência. Já teve? Nós pegamos esse exemplo aqui semana passada. Você já teve alguma ausência assim de... Opa, o que aconteceu? Pode ser uma coisa simples. Não pode? Quando você já teve algum pesadelo e acordastes perplexo na madrugada? Já aconteceu? É uma perplexidade. Você passou por um aperto. Você já recebeu, já passou por uma cirurgia que você recebeu uma anestesia geral? Já viveu a situação? Como é que é voltar de uma anestesia? Hein? Como é que é, Márcia? Não é esquisito? Então vamos falar que essa perturbação é algo de muito esquisito. Tá? Porque eu vou ficar aqui 3h30 tentando explicar o que é essa perturbação, e eu não vou atender a todo mundo. O importante é a gente verificar o seguinte: essa perturbação é um processo natural que a gente vive no momento da desencarnação. Agora, essa perturbação pode ser sutil. Ela pode ter um caráter técnico. Um caráter técnico. Você já teve desdobramentos conscientes? Eu vou tentar falar agora com o médium. Você já se viu saindo do corpo? Alguém aqui já viveu esse fenômeno? Gente, é uma coisa tão maravilhosa. Só que para bilhões de pessoas é algo estarrecedor. Por quê? Porque desconhece. E porque somos tão materializados que o deslindar o espírito do corpo causa constrangimento para o espírito. Porque ele não está preparado, ele não exercita, ele não faz prece, ele não se prepara para viver o fenômeno na hora de dormir. Vai dormir 7 pratos e 800 gramas de feijoada, 4 litros de refrigerante. Aí como é que vai ser o deslindar? Como é que o espírito vai... Como é que o perispírito vai se desvincular do corpo para que ele vá para o mundo espiritual? É um caos. Aí eu costumo brincar que não dá nem desdobramento, dá um deslocamentozinho assim de leve, só para favorecer o ronco. Porque não dá para o indivíduo viajar demais. Porque ele está atolado no processo da digestão. Ele está pesado, complica-se tudo. É a mesma coisa quando causa uma congestão psíquica. A congestão psíquica, o medo, começa a alimentar o medo. Daqui a pouco você está com síndrome do pânico. Aliás, existem síndromes do pânico que têm explicações em face ao que se alimenta durante a vida. Existem manifestações do pânico que são referentes ao passado. O indivíduo não sabe por que ele entra naquele caso. Ele entra naquele painel e precisa de terapia, precisa de medicamento. Mas por que ele está vivendo isso? Costuma aos 58 anos ele entra nesse estado sem motivo nenhum. Organicamente ele está supimpa. Os hormônios, tudo reguladinho. A vida está uma beleza. Casamento perfeito. Olha, que é comum nos nossos dias. Os filhos todos ajustados. Está tudo bem, está bem na atividade. Entra em depressão sem explicação. Por que será? E se for avaliar a vida pregressa dele agora, tudo normal, trabalhador, ajustado, equilibrado, mas entrou. A medicina não vai explicar para o indivíduo por que ele entrou nesse processo.
Mas a ciência espiritual pode trazer um diagnóstico perfeito. Porque aos 58 anos, na vida pregressa, ele viveu um grande trauma. Que ele, por exemplo, foi o protagonista. E estes painéis ficaram fixados, registrados no psiquismo dele. E chegaria um tempo que seria necessário que ele pudesse viver esse processo para resolver em nível terapêutico. É a chamada catarse natural, favorecida pelas circunstâncias de uma reencarnação. Naquele mesmo período, a mesma época que ele viveu o drama. Possivelmente, em alguns casos, convivendo com aqueles que também participaram da tessitura do drama. Em alguns casos, não. A circunstância, um filme, um acontecimento, um desagrado, uma decepção, enfim, algum fator que para ele não seria motivo, mas que se torna vamos dizer assim, um acionador, uma tecla que se aciona para que o indivíduo mergulhe no passado inconsciente. Ele vai lá, busca e volta. Isso pode acontecer durante a noite, num sonho. Ele é levado pela circunstância. Chegou a hora, meu filho, de resolver um problema. Isso pode ser instaurado pela presença de espíritos. Pode. Naquele período, aos 58 anos de idade, o indivíduo é descoberto por espíritos que ele prejudicou no passado. A simples aproximação dessas entidades detona o processo e ele mergulha no passado inconscientemente. Eu estou falando aos 58 anos de idade, não falei? Mas pode acontecer aos 9 anos de idade, pode acontecer aos 23, pode acontecer aos 70. Por que acontece? Porque era necessário que ele pudesse começar a trabalhar o processo terapêutico de soerguimento. Fiz-me claro? Então existem fatores na nossa vida que a gente vive, circunstâncias complexas, que causam perplexidade, não é isso? Que trazem para nós muitas dificuldades. Então eu ia dizer, quem vive o desdobramento mediúnico, à noite, quando vê o corpo, por exemplo, ele fica perplexo. Pode ser motivo para ele voltar para o corpo rápido, ele assusta. Você já viveu algum drama no plano espiritual, em que acordastes com um sentimento de perseguido, de assolado, de atacado? Por que o indivíduo volta rápido? Já despertou na madrugada com a sensação de que estava caindo de uma altura X e acordastes no próprio corpo? São fenômenos que nos trazem perplexidade. Até você recobrar a consciência, voltar a um estado de equilíbrio, demanda um tempo. O indivíduo pode desencarnar e chegar no mundo espiritual com essa sensação. O que está acontecendo? Eu caí de algum lugar. Pegaram aí? Eu estava me sentindo perseguido, eu estava me sentindo sugado para um determinado lugar. O que aconteceu? Onde eu estou? Quantos filmes, quantas cenas vocês já verificaram aí na televisão? Não é? E narrativas de diretores que colocam o fenômeno da desencarnação, obviamente, de acordo com o contexto, uma desencarnação num campo mais lúdico, não é? Uma coisa mais suave. O indivíduo, acordei, onde que eu estou? Estou num jardim. Não é? Onde que eu estou? Que lugar estranho, fétido, escuro. Então, essa perplexidade, ela tem um time que vai ser de acordo, portanto, com o nível de entendimento do indivíduo. Então, a pergunta do indivíduo é aquela pessoa que vive uma vida normal, uma vida comum, um cidadão comum. Não é? Pagou imposto, família, procriou, educou, foi educado, desencarnou lá, um homem justo, aplaudido na desencarnação, só deixou coisas boas.
Aí, quando ele desencarna, a gente olha e fala assim, vai descansar. Um homem do bem. Ok. Bom, essa história de desencarnar, aí você vai avaliar sobre qual ponto de vista. O indivíduo estava sofrendo na cama. Agora, graças a Deus, ele morreu. Agora ele vai desencarnar. Eu repito isso aqui de vez em quando. Costuma essa frase ser dos familiares que estavam a fim de se ver livre do hospital. Graças a Deus. Eu não aguentava ver papai entubado. Tá certo que tinha a dor de ver o papai entubado, mas muitas vezes porque já estava cansativo os 4 anos de hospital. Quem que está descansando? Tudo depende do ponto de vista. Entenderam? Vocês acham que eu estou apertando muito o parafuso, Dora? Tudo depende do ponto de vista. Porque o indivíduo que ficou 4 anos no hospital, ele não ficou 4 anos no hospital à toa. Certo? E os familiares que deveriam apoiar, também, os 4 anos, foram verdadeiras lições para que o indivíduo pudesse repensar a vida. Mas graças a Deus ele descansou. Agora eu estou livre. Agora eu vou poder fazer tudo que eu fazia antes. Só que tem uma coisa interessante, porque não vai voltar a fazer o que fazia antes. Porque passaram 4 anos. Muitas coisas mudaram nesses 4 anos. E a vida muitas vezes está dizendo para o indivíduo, deixa de ser criança. Vamos deixar de achar que a vida é parque de diversão. Só que se não vier a dor, o indivíduo não desperta. Se não vier a dor, o indivíduo não vai verificar a beleza, a pujança que significa a imortalidade da alma. O indivíduo não precisa de ser espírita no sentido de ter informações de como que acontece no mundo espiritual, etc, etc. Mas uma determinada condição de libertação da matéria vai, sem sombra de dúvida, auxiliá-lo. Inclusive, para que ele possa se reconhecer e não brigar com a própria situação, como nós narramos aqui. Existem espíritos que na hora da desencarnação eles vão brigar com a vida. Ou melhor, eles vão brigar com a morte. Há pouco tempo, uma semana atrás, eu postei nas redes sociais um vídeo que chegou para mim que representa a desencarnação. E a morte, ela é simbolizada por um ser, né, todo misterioso, representa a morte, né? Negro, né, fantasma, aquelas imagens assim que são horripilantes. E o menino, uma criancinha que estava desencarnando, vocês viram esse vídeo? Era uma criancinha que estava desencarnando. Né? E aí eles colocam no desenho que esse fantasma vai levar a criança para o elevador. Olha que legal. Não, Casalberto, você é tétrico também. Não, o elevador é no sentido de... É o símbolo, né? O indivíduo vai para o andar de cima. Ou aqui na FEAC nós temos o andar de baixo, entendeu? Não é, Eduardo? Nós temos o porão aqui. O povo não gosta de guardar a cadeira lá não, porque fala que está indo para o subsolo. Eu falo assim, gente, isso é só um aperitivo. Porque a gente tem que descer para o subsolo mesmo. Não é? Para as regiões inferiores. Para trabalhar. E de uma certa forma até para segurar um lugarzinho melhor. Não andar um pouquinho acima, porque o lugar lá de baixo já está garantido. Por tanta bobagem que a gente... Né, um chazinho lá naquelas regiões complicadas, você pode ter certeza. Aí eu vou te contar um caso engraçado. O indivíduo virou para o Chico e falou assim, Chico, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não vou para o umbral. Eu não vou para o umbral. Eu quero ir... Não, estou contando errado. Chico, você é um homem tão bom. Você é uma pessoa tão maravilhosa. Chico, quando você desencarnar, você vai para o céu. O Chico, meu irmão, se Deus quiser, eu vou para o céu. Não falei que você era um homem bom. Finalmente você está reconhecendo que você vai para o céu. Vou, meu filho, que eu vou precisar trabalhar no céu. É mesmo, Chico? E como é que é esse céu? Não, o meu céu é o seguinte, o meu céu é Centro Espírita Umbralino. É lá que eu vou trabalhar. Sony, participações, vamos lá? Por enquanto não, Carlos Alberto. O pessoal aqui está ainda conversando entre si.
e dialogando sobre o assunto. Ficou claro? A lucidez das ideias. Não, essa parte a gente já falou. Ficou clara a questão da duração da perturbação que se segue após a morte? Ela é variável. Pode ser de algumas horas, como de vários meses, ou de muitos anos. É menos longa naqueles que, desde a vida terrena, se identificaram com seu estado futuro. Então aqui, vamos tirar o espiritismo fora. Aqui na Terra, o indivíduo se preocupa com a sua vida futura. É óbvio que isso vai favorecer para que essa perturbação seja menos penosa. Vocês estão de acordo? Vamos começar a preparar? Ou muda de assunto? Muda de assunto? Posso continuar? Por educação ou realmente vocês estão interessados? Vamos preparar a desencarnação? Mas é depois das 9, tá bom, gente? Bom, então esse ponto aqui é extremamente importante para que a gente possa, inclusive, rever as nossas posições. Um dos fatores fundamentais para enfrentar esse processo é a humildade. Humildade. Na vida, se prepare para ouvir. Se candidate sempre a rever os seus conceitos. Não se apoie em pseudos-verdades, as chamadas meias-verdades. Apoiados nessas meias-verdades, nós vamos entender um pouco desse mundo aí fora. Esse mundo de intolerância. Todo fundamentalismo está se apoiando em pseudos-verdades, que amanhã vão ter que ceder espaço para verdades mais ampliadas. Então, tem muita gente matando, brigando, criando problema por conta de pontos de vista. Pontos de vista. Imagina um indivíduo que passa a vida inteira defendendo as suas teses. Como é que será para ele essa perturbação? Por exemplo, ele materialista que foi, cético. Quando ele for viver o fenômeno da desencarnação, o primeiro fenômeno é ele ter que se deparar com as ilusões que ele sustentou durante a vida inteira como se fossem verdades. Então, esse ponto da nossa conversa é muito importante, viu, gente? E nós somos chamados a atenção pelos espíritos. Então, não se engane com o mundo. Nós aqui na Terra estamos somos induzidos a julgar que somos perfeitos. Muitas vezes o jovem, ele acredita que ele tem que vender uma imagem para que ele possa viver o processo da chamada inserção social. O que explica para nós o porquê que o jovem faz muitas coisas que nem sempre fazem parte do cardápio dele. Mas ele vai se embrenhar nessas sendas porque ele quer se sentir acolhido pelo grupo. Ele quer ser considerado importante para o grupo. Muitas vezes vai querer disputar espaço com os líderes destes grupos. Aqueles que são, muitas vezes, um pouco mais, vamos dizer assim, mais irreverentes. Não é? E aí a gente vai cultuando imagens que são falaciosas. Saúde perfeita, inteligência plena, não é? Beleza, nessa competição absurda. E quando muitas vezes chega-se em determinadas idades, o indivíduo vai perceber que ele está com um grande problema para resolver, que foi ter acreditado em mentiras a vida inteira. Só que muitas vezes a arrogância, o orgulho, ele já tomou corpo de tal forma que o indivíduo não se candidata a receber ajuda. E em milhões de situações, o indivíduo nem identifica que ele está doente ou que ele precisa
de orientação. Porque tem dificuldade de se abrir, de procurar alguém e falar assim, eu estou vivendo um drama. Reconhecer os seus limites. Não. É como se tentasse caminhar pela vida fugindo da realidade, fugindo de si mesmo. Entenderam? São reflexões que eu gostaria de propor que cada um de vocês pudesse desenvolver. Não coloquem na gaveta. Isso é tarefa para todo dia. Todos nós precisamos uns dos outros. Por isso é que nós vivemos em sociedade. Observem como que a sociedade modifica para pior os padrões. A sociedade utilitarista, ela propõe que nós entremos numa verdadeira guerra, numa verdadeira batalha. Começa lá na escola. Quem tem a melhor roupa, quem é mais inteligente, quem mora melhor. Não é? Não tem isso aí na sociedade? Isso, eu estou falando na escola. Mas na realidade a escola é reflexo, porque isso começa dentro de casa. A criancinha no colo, o pai está disputando com a mãe. Quem que pôs o nome? Puxou quem? Virtude me puxou. Defeito te copiou. Não é assim? A criança, o campo mental dela vai sendo induzido, moldado, para pensar dessa maneira. Aí os pais ficam com o cabelo em pé, não entendem por quê que o filho mais velho tem um problema com o filho mais novo. São dois. Aí vem aquelas célebres frases infantis dos pais, muito mais infantis do que os meninos. O rei está sendo destronado. A rainha está perdendo espaço para o príncipe que nasceu. Pô, se a gente for pensar em termos de arquétipos, pode até justificar algumas coisas, né? Porque tem uma grande dificuldade em separar, né, o atendimento, tanto para aquele que atende, para aquele que está recebendo o atendimento. É óbvio que uma criança aqui está chegando, está mais frágil, os pais podem, naturalmente, que se dedicam um tanto quanto mais. E o de cá, não é, pode se sentir um tanto quanto mais incomodado. São discussões que fazem parte, inclusive, de um processo de adaptação e de aprendizado das crianças. Mas a questão é que não fica por aí, porque os próprios pais vão fomentando isso ao longo do tempo. E chega na adolescência, entram os pais em colapso. Psicólogo tem que fazer terapia grupal, porque estão absurdados com a índole dos filhos reencarnantes. Obviamente que os princípios norteadores que o espírito traz vai detonar muitos desses processos. Mas grande parte destes são fomentados dentro da própria casa, que vai se externar para a escola e que vai redundar na sociedade. Aí o indivíduo tem que, muitas vezes, vai ter que, num ajuste de evolução, ser levado, por exemplo, ele é arrogante, vai ser levado para trabalhar numa empresa em que o patrão é mais do que ele. E ele não pode ser arrogante com o patrão, porque senão ele perde o emprego. Em alguns casos, para não dizer que são muitos casos, vai se entender por que o indivíduo muda tanto de emprego. Porque, ao invés de se adequar à arrogância do patrão, não quer perder a pose presunçosa do passado. Eu estou criando aqui uma série de projeções. Existem milhares de outras, mas apenas para a gente criar um painel aqui e entender um pouquinho do fenômeno da desencarnação. No momento da desencarnação, essas perturbações, elas terão naturalmente a ver com a conduta do indivíduo durante a vida. Então não basta chamar padre, pastor, médium, passista, para ajudar o indivíduo a entrar no reino dos céus. Eu acho que agora eu apertei o parafuso, né, Dora? Apertei, não? A Dora é o medidor da intensidade do apertar parafuso.
do arroxo. Eu olho para ela, se ela piscar e der um sorriso, eu falo assim, estou indo bem. Se ela travar, eu falo assim, não, eu estou apertando demais. Não é assim, Dora? A Dora... Então, Dora, você fica vigilante aí, porque se você ficar invigilante, nós dois nós vamos arrumar uma confusão com essa engrenagem. Eu estou brincando aqui, mas é para a gente entender. Pô, mas eu não posso chamar o padre, o pastor, o passista? Puxa, como que a prece ajuda? Como que ela alivia? Como que ela consola? Como ela traz esperança? Mas vamos entender que a prece aqui nesse sentido é uma pomadinha que eu estou passando numa ferida, porque a ferida existe. E eu vou ter que encontrar com ela. Eu vou ter que tratar dela. Mas como assim? Você vai chegar no mundo espiritual, então todo capenga, todo desconjuntado, como é que você vai cuidar? Então eu vou contar para vocês uma coisa. Nós recebemos muitos benefícios e desconhecemos. Mas esses benefícios têm a ver, de alguma sorte, com o nosso mérito, com o trabalho que foi feito e com a humildade de saber pedir. Quantas desencarnações que a gente acompanha, que nós nos surpreendemos, porque muitas vezes faz alguns pré-julgamentos de como é que será a desencarnação do indivíduo, e chega do lado de lá, a surpresa nos deixa perplexos. Tamanho mérito dos indivíduos. Na Terra foi um pecador, mas chega no mundo espiritual, recebido com festa. Obviamente que o pecador aqui é a conspurcação de princípios básicos da vida, que cada um tem a sua medição, tem a noção, mas não tenha dúvida de que a responsabilidade de um pai, o amor de uma mãe, o cuidado de um filho, o carinho de um irmão, a tolerância, a solidariedade do cidadão, são virtudes que estão sendo cultivadas. São troféus que o indivíduo não deixa para trás. Dinheiro ele deixa. Posição ele deixa. Ele deixa pessoas. Ele deixa até o encargo. Aliás, todo o encargo é transitório. O teu encargo de pai, ele vai acabar. Você vai ter que se tornar filho de novo. Olha que interessante. Eu vou contar milagre, mas eu não posso dar o nome do santo. Um coração muito querido nosso aqui da casa, hoje conversando comigo, veio me contar as peripécias de um filhinho. O filhinho deve ter uns 4 anos. 4 ou 5 anos. E nós narramos para ela. Foi muito interessante, porque eu tive um desdobramento com ela há 2 noites passadas. Ela e o filho. Não, foi de ontem para hoje. E foi um flash, um encontro no mundo espiritual muito rápido. E eu acordei com aquela mensagem muito clara. E quando a manhã foi se estendendo, e eu fui lembrando em alguns momentos, fiz prece lá por eles, etc. Aí quando foi lá para as 10 horas da manhã, eu recebi como é que chama? A minha secretária chama de zap-zap. Casalberto, recebi um zap-zap, eu acho bonitinho. Aí eu recebi um zap-zap dela, me mandando uma mensagem muito bonita e tal. Aí na hora que eu vi quem foi, né, eu falei assim, olha aqui, a vida é extraordinária, né? Aqui, tivemos um encontro à noite e ela não me manda, porque se me mandasse todo dia, seria simplesmente um acaso. Mas ela nunca a coisa mais rara do mundo é ela me mandar o zap-zap. Ela costuma mandar 7 copas, espadilha, 7 ouro, mas zap-zap não. Aí a Dora não gostou. E aí, o que aconteceu? Eu fui e mandei uma mensagem para ela. Eu falei assim, olha, tivemos uma experiência assim, assim, assado. Ela, olha que legal. Então eu vou te contar uma história dele, o filhinho. Você sabe que eu vou ter que mudar aqui para fazer uma adequação, porque senão tem que colocar no rodapé da novela, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Aí a criança,
antes de deles identificarem o sexo, tinham definido que se fosse menina, ia se chamar Marcela. Estou mudando os nomes. Mas se fosse homem, teria o nome que essa criança tem hoje. E aí, o que aconteceu? Um belo dia, essa criança de 4 anos, no carro, a mãe dirigindo, lá na cadeirinha, falou assim: mamãe, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Quando a senhora ficar com a barriga grande de novo, dessa vez a senhora tem que pôr o nome de Marcela. Ela olhou para trás. Ninguém sabia, a não ser o marido, que se fosse uma menina, ia se chamar Marcela. Aí ele falou assim: mas por que você está falando isso? Não, porque a Marcela está aqui do meu lado. Quem que está do seu lado? A Marcelinha. Ô mamãe, ela está grande, mas ela falou que quando ela for entrar na barriga da senhora de novo, ou melhor, que ela for entrar na sua barriga, ela vai ficar pequenininha e ela vai ser minha irmãzinha. Mas, meu filho, mas ela está aqui? E olha que a mãe tem conhecimento da doutrina espírita. Ela foi perguntando para ver até onde que o assunto ia render, né? E aí a criança trouxe alguns detalhes extraordinários que só a mãe e o marido sabiam. Bom, fechou. Ela me contou isso, eu achei tão bonitinho. Aí ela falou assim: mas espera aí, mas tem uma outra que ele me falou depois que o assunto interrompeu. Essa criança virou para ela e falou assim: você sabe por que, mamãe, que eu estou falando tudo isso? Porque eu demorei muito a chegar, né, mamãe? Porque antes eu era o seu pai. E agora, graças a Deus, eu sou seu filhinho, né, mamãe? E correu, deu um beijo nela. Como é que é? Mamãe. E eu, quando fui seu pai, eu era muito bravo com você quando você fazia as suas peripécias. Uma criança de 4 anos de idade. E ela descreveu alguns feitos da mãe, quando criança, que nem a mãe se recordava direito. A criança que a fez relembrar dos fatos, dos comportamentos dela como criança. A Sonia está assim, credo. É os fenômenos da reencarnação que o conhecimento do Espiritismo nos auxilia. Sonia, vamos lá para a gente caminhar para o fim. Pois é, Carlos Alberto. A Elizabeth está perguntando o seguinte: se ao dormirmos a alma deslinda do corpo e a gente não passa por essa perturbação, né, que seria quase uma experiência morte, né? A alma se deslinda do corpo, sim, tal qual com desencarne. E por que então, quando a gente morre, ocorre essa confusão? Seria porque a gente ainda está ligado ao corpo físico, né? Aí já é uma complementação minha. Vamos pensar uma coisa. Qual é a diferença do processo? Tá. É porque a grande maioria dos homens, quando encarnados, pelo desconhecimento, pelo despreparo e por ainda sermos tão materialistas, o fenômeno do deixar o corpo durante a noite, ele se dá num processo inconsciente. Porque nós não estamos preparados ainda para viver isso de uma maneira natural. Por exemplo, a gente já se acostumou ao fenômeno, que é muito similar ao processo mediúnico. Então, quando o médium, por exemplo, entra em transe, ou seja, que ele vai entrar num estado de alteração consciencial, há um afastamento do perispírito do corpo físico. E é nesse instante que as entidades espirituais entram em cena. Então, de acordo com o médium, se é um médium mais ostensivo, ele entra num processo de quase inconsciência. É o chamado médium sonambúlico. O texto, mais adiante, nós fizemos a leitura dele. Estudem em casa. Aliás, no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, Allan Kardec dedica um tratado muito específico sobre o sonambulismo. Então, o médium perde, em tese, a consciência. Os espíritos atuam. O Chico Xavier, por exemplo, em muitos fenômenos da mediunidade dele, ele ficava inconsciente. É como se ele vivesse uma ausência. Ele se desdobrava do corpo, ele deixava o corpo físico
e atuar no mundo espiritual. E o corpinho dele estava lá, escrevendo, atuando no processo, por exemplo, da psicofonia. E o pessoal está olhando o Chico. O Chico? Não, o corpo do Chico. Porque o Chico estava em outras esferas, trabalhando, muitas vezes o corpo dele sendo utilizado para escrever, e o Chico passeando na reunião, aplicando passe, junto com os espíritos nos outros, nas pessoas que estavam no ambiente. Agora, existe o fenômeno da mediunidade semiconsciente, que o médium sabe do que está acontecendo, ele se vê envolvido por uma mente, por um ser que atua, ele percebe a alteração do seu ritmo, do seu ritmo, a sua performance mental, a desenvoltura, o estilo modifica, a parte emocional altera, ele pode ficar mais irritado, ele pode ficar mais frenético, ele pode ficar mais doce, adocicado, ele pode ficar mais passivo, entenderam? Isso são fenômenos que o médium percebe acontecendo com ele. Já existem médiuns que são conscientes, eles são inspirados. É como se eles ouvissem uma história e traduzissem, por exemplo, num papel, ou recitasse uma poesia, ou trouxesse uma palestra. Vocês acham que muitas vezes nós estamos aqui, mas nós estamos sendo envolvidos pelas entidades espirituais para trazer a instrução no que remonta a determinados assuntos. Em determinados momentos nós fazemos isso de uma forma consciente, como agora. Eu estou explicando o fenômeno, estou identificando aqui algumas presenças espirituais, mas é o Carlos Alberto que está falando. Mas existem momentos que vocês não percebem, mas é um misto entre eu e a entidade comunicante. Como existem momentos durante a palestra que ninguém identifica, que é a atuação direta dos espíritos. Pegaram lá? Então, eu estou trazendo o fenômeno mediúnico porque é um fenômeno natural. Para nós que estamos exercitando esse trabalho há tanto tempo. Então, quando nós vamos dormir, é a nossa prática diária. A gente faz prece. Nós nos preparamos para ir para o plano espiritual. Porque acabou a atividade do dia. Acabou a atividade do corpo físico. Agora o corpo físico vai descansar. E nós vamos para o mundo espiritual. Então é muito comum. A gente está se preparando para deitar e a gente começa a identificar presenças espirituais no quarto. Só nos aguardando a iniciar o processo do descanso para a gente se deslindar do corpo. Isso pode se dar conscientemente, a gente vive isso, né? Olhando para o corpo e deixando ele para trás. Já em muitas vezes se despertando numa outra realidade, num outro ambiente, com outras pessoas completamente diferentes do seu ambiente físico. Então é como se acontecesse uma perturbação de leve. Agora, se o indivíduo não tem preparo, se ele não está acostumado a lidar com isso, na hora que ele desdobra, que ele deixa o corpo físico, a espiritualidade já fala assim, olha para frente. Não olha para trás, não. Porque se ele olhar para trás e ver o corpo, ver os laços que vinculam o perispírito dele ao corpo físico, está arriscado ele desencarnar de susto. Como diz Sony, credo em cruz. Que coisa é essa? Eu estou morrendo, vai para o desespero do lado de lá. Então, entendam bem como que isso funciona de acordo com a preparação, o conhecimento e a maturidade do fenômeno. Então, a partir do momento que você começa a lidar com esse fenômeno de uma maneira natural, é óbvio que a sua percepção vai ampliar. E a perturbação vai entrar numa dinâmica bem diferenciada. Sônia, tem que terminar a reunião. Vamos lá, minha filha. Aí eu lembrei do livro Voltei, né? Quando o Jacó, né? Ele vai passar por todo esse processo. E ele era um espírita já, né, de muitos anos, com uma bagagem grande de estudo, e que ele vai para o mundo espiritual achando que ia chegar lá brilhando, né, pelo currículo que ele tinha. E a coisa não aconteceu bem assim. Inclusive, ele deu muito trabalho para o desenlace. Então, há casos e casos. Nós reconhecemos que a sua fala agora foi apropriada também, porque ela está dentro do próprio contexto do estudo que foi programado. Eu ia trazer um trechozinho do livro Voltei,
Mas voltando à minha realidade de muita atividade, eu deixei o livro para trás. E você agora acabou no final citando o momento exato em que eu ia trazer o texto do irmão Jacó, que foi na Terra. Ele tinha o nome de batismo de Frederico Figner. Frederico Figner foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira. Viveu no final do século XIX, enfim, início do século XX, e o espírito, através da mediunidade do Chico Xavier, foi possível ele, Humberto de Campos, toda a equipe, fazer a descrição, junto com ele, da desencarnação dele, como que se deu. E esta colaboração, essa história, e eu indico que vocês adquiram, leiam o livro, Voltei, Irmão Jacó. Irmão Jacó é um pseudônimo, usado para evitar os problemas que muitas vezes os familiares imputam quando um espírito volta trazendo a sua individualidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Chico Xavier viveu isso e teve que responder juridicamente porque a família não aceitou, no caso, por exemplo, de Humberto de Campos, e por isso que Humberto de Campos passou a assinar como irmão X. Ponto. Frederico Figner, como presidente da Federação Espírita Brasileira, traz um depoimento extraordinário, porque era espírita de muitos anos, conhecedor do espiritismo, líder do movimento espírita, mas a sua experiência traz um aspecto que Emmanuel comenta no livro O Consolador. Que quando aqui no Livro dos Espíritos está falando que o conhecimento do espiritismo favorece, essa abordagem aqui ela é desenvolvida por Emmanuel de uma forma brilhante. Por quê? Não é o conhecimento intelectual que basta. O conhecimento alinhavado com a vivência, com a desenvoltura moral e com desapego à matéria. Frederico Figner era um espírito muito vinculado ao campo mental do Dr. Bezerra de Menezes. Sempre em suas orações ele estava vinculado a Dr. Bezerra. E a desencarnação dele se deu sob a égide de Bezerra de Menezes. Mas como a Soni colocou, ele deu muito trabalho, porque ele pré-julgou que, por ser espírita, ele já estava com um lugar garantido nas hostes superiores. E não era bem assim. A definir para nós o seguinte, que a casca ela é mentirosa. Não adianta eu vestir a toga desse ou daquele movimento espiritual ou de espiritualidade, que eu já estou garantido nas hostes superiores. É aquela história que a gente narrou aqui outro dia, foi até no Apocalipse do sábado, não é? Do indivíduo que fazia palestras, fez palestra a vida toda. Desencarnou, chegou no mundo espiritual todo capenga, Eduardo. Todo em dificuldade. Essa narrativa você conhece, de Humberto de Campos. Aí, depois de muito perambular, e a perturbação dele foi longa, depois de muito sofrer do lado de lá, eis que um dia ele faz uma prece muito sentida e surge uma luz. No meio dessa luz ele consegue divisar uma senhora. E à medida em que essa senhora foi se aproximando dele, a luz dela foi diminuindo. Porque espírito superior não quer mostrar a luz não, tá? Vocês sabem que tem espírito inferior que demonstra luz e que engana? Espírito superior apaga a luz. Porque ele vai cegar? Não. Ele vai falar que ele é espírito superior? Não, eles diminuem. Eles entram no processo de apagar a si mesmo. Essa senhora vai então, aproxima e começa a cuidar dele. Os primeiros socorros. Aí ele sendo lá, com as feridas sendo tratadas, as dificuldades, aí ele olha para ela e fala assim, engraçado, eu tenho um sentimento que eu conheço a senhora de algum lugar. E ela, não preocupa não, deixa para lá, e continua atendendo. Aí de repente, a própria memória dele foi sendo acionada e abriu para ele um painel. Ele se viu na casa espírita onde ele militava, onde ele fez palestra durante décadas, e viu sentado na primeira fila uma senhora. Era aquela que estava atendendo ele. Era, no dizer deles, né?
Era uma das senhoras mais simples que frequentava a casa espírita. Era uma pessoa que, na visão dos homens, era uma pessoa sem recurso nenhum. Mas ela que acompanhava. Ela era fã de carteirinha dele. Toda palestra dele, ela estava lá junto. Aí ele, diante do fenômeno, do fato, perplexo, aí ele virou para ela e falou assim: é a senhora. Aí ele: é, meu filho. Fazer o que? Sou eu. Aí ele perguntou: mas como que a senhora adquiriu tanta luz? Aí ela disse para ele: ah, meu filho, eu passei a vida toda pondo em prática tudo que você ensinava. Maria Dolores encerra a nossa reunião do livro Alma e Vida, psicografia de Chico Xavier, com uma história belíssima, intitulada Regresso de Simão Pedro. Simão Pedro desperta além da vida humana. Retoma pouco a pouco as forças da memória. Terminara por fim a luta insana, do flagelo por grande pesadelo. Recorda a cruz do fim, levantada ao avesso, que aceitara na terra por vitória. Sabe que está no além, pensando no recomeço do próprio apostolado. Onde estaria o mestre sempre amado? E os outros companheiros, de ânimo nobre e forte, que o haviam no mundo precedido, sob a perseguição sem pausa e sem sentido, ao encontro da morte. A brisa da manhã, suave e cristalina, trazia-lhe perfume ao leito novo e alvo. Indagava Simão: que surpresas teria? Tocou o próprio corpo, achou-se são e salvo, e chorava enlevado em suprema alegria. Alguns instantes mais e ouviu, enternecidamente, cânticos de louvor e saudação. Alguém surgiu à porta de repente, envolto em doce luz, a doar-lhe conforto e proteção. Pedro entendeu quem era e bradou-lhe: Jesus. Erguendo-se em seguida, leve e ágil, gritou: Ave, Senhor da vida! Cristo abeirou-se dele a enlaçá-lo sorrindo. Depois vieram outros companheiros, instrutores, amigos, mensageiros, do júbilo fazendo o festival mais lindo. Pedro enxergou feliz. Os vergéis exteriores eram jardins imensos, recheados de flores. Em profunda euforia, o ditoso Simão tomou a si a mão que Jesus lhe estendia e disse quase em pranto: Senhor, estou cansado, não mais me distancies de teu lado. Trago comigo a dor dos que moram no mundo, aquele imenso caos, cada vez mais profundo, da penúria, fadiga e sofrimento. Não desejo perder as luzes que hoje alcanço. Permite, Senhor, ficar contigo nesse celeste abrigo. Necessito de paz, de socorro e de descanso. Louvor a ti por me buscares. Deixa-me nestes bosques estelares. Ao mundo de onde venho, pelas tribulações padecidas no lenho, não mais quero voltar. Desejo aqui viver contigo neste lar. Mas Jesus apontou-lhe o imenso espaço à frente e falou-lhe a sorrir: Fica, Simão, se estás contente. Estes sítios são teus, tanto quanto de todos os irmãos que serviram na terra a bondade de Deus. Cristo fez pausa e logo após
explicou: quanto a mim, não posso repousar. A construção do bem é meu lugar. Ouve, Simão, enquanto houver na terra um só gemido, numa gota de pranto, enquanto houver no mundo um coração caído, devo esforçar-me por permanecer no trabalho do amor que é meu dever. Mas, descansa, Simão, ver-nos-emos depois. Nunca houve distância entre nós dois. Afastou-se Jesus. Entretanto, Simão, fitando o excelso amigo, bradou sem vacilar: Senhor, eu vou contigo. No passe firme do divino mestre, ambos se retiraram das alturas, buscando a direção das faixas obscuras da vastidão terrestre. Na retaguarda, em paz, ficou a multidão de almas angelicais, numa doce canção, cujo estribilho recordava esta expressão de luz dos hinos galileus: louvado seja o amor, bendito seja Deus. Bendito seja Deus por Jesus e Simão estenderem para nós suas mãos, pois os espíritos do alto não se cansam e bradam, através do trabalho, a importância da imensidão, do céu azul que nos aguarda, do horizonte que se descortina, nos ensejando sempre o salvaguarda pelos processos dinâmicos do atendimento espiritual. Eis o plano definido para aqueles que querem seguir Jesus, se libertarem através da luz, se impondo na humildade da manjedoura e na condição da mais terna simplicidade, que é o cordel da felicidade, apoiado na caridade. Sejamos sempre seguidores desta luz. Que Deus esteja conosco. E assim nos despedimos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo. Boa noite para todos.